Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, hoje com Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Olá. Marco Teles. Boa tarde já boa tarde, Marta. Olá. Vamos então iniciar esta nossa conversa com uma referência ao livro branco sobre a defesa europeia, apresentado recentemente com esse título de Prontidão 2030. Marco Teles, o que é este documento? Ora bem, o livro branco sobre a defesa europeia decorre, no fundo, também desta situação internacional que vivemos, mas se calhar aqui uma nota para dizer que, à margem da apresentação do livro branco, foi também apresentado um pacote de defesa muito específico, que foi chamado o Plano Rearm Europe, ou Rearmar a Europa. Muito que forte aparece essa também agora, é um pouco forte, terminologia. Que aparece na comunicação social agora e nos comunicados oficiais como Rearmar a Europa /Prontidão 2030. E isto também, uma pequena história sobre isto. Inicialmente o plano de defesa chamava-se efetivamente Rearmar a Europa, foi assim que a Comissão definiu este plano. E a verdade é que em alguns Estados-membros esta expressão não calhou bem. Pedro Sánchez em Espanha e Meloni em Itália foram dois dos protagonistas que efetivamente prontamente fizeram-se manifestar contra esta expressão do rearmar a Europa. E a verdade é que depois a Comissão, de certa forma, cedeu e utilizamos agora a expressão do Plano Prontidão 2030. E isto, na verdade, Marta, também tem uma certa lógica. Nós podemos dizer que é só uma questão de semântica do rearmar a Europa, mas a verdade é que a expressão, além de ter uma conotação bélica. Que é discutível, nós temos que pensar que hoje a situação da defesa e da segurança vai muito para além da questão da aquisição de armas, de munições, serviços militares. Portanto, hoje quando falamos de segurança e defesa, falamos também de desinformação, falamos dos cyberataques, falamos da inteligência artificial, falamos da internet em traços gerais, falamos da ingerência de países terceiros e, portanto, a expressão rearmar a Europa era, também na minha opinião, extremamente redutora. E acho que fizeram bem em corrigir esta situação. No fundo, importa neste momento investir na defesa. É isso que defende Ursula von der Leyen? Sim. Aliás, na declaração que a Presidente da Comissão Europeia recentemente fez, e passo a citar, ela disse o seguinte: a era dos dividendos da paz, e achei piada esta expressão dos dividendos da paz, acabou há muito. A arquitetura de segurança que utilizamos já não pode ser considerada como um dado adquirido. Isto é um aspecto que é extremamente importante. Há muito que os relatórios indicam que, de facto, nós temos lacunas e debilidades muito fortes a nível europeu em matéria de segurança e defesa, agravadas pelo contexto agora internacional, que faz com que, de facto, estejamos agora, neste momento, a sentir na Europa esta necessidade de reforçar a nossa base tecnológica, de reforçar também a nossa indústria de defesa europeia e, no fundo, caminharmos para essa situação de reforçar a nossa condição de defesa, porque neste mundo de insegurança que se vive, não podemos simplesmente, como se costuma dizer, assobiar para o lado e fazer de conta que está tudo bem, porque não está. Há um apelo ao consumo no espaço europeu de produtos Sim, sem dúvida, europeus. Marta. Aí também é óbvio que isso faz parte da estratégia, que é óbvio que é necessário rearmar a Europa, é preciso adquirir mais equipamento, mas o que se pretende para o futuro é que a aquisição desse equipamento, além de ser feita de forma conjunta, que é uma das estratégias que decorre, aliás, essa estratégia da aquisição conjunta foi também seguida no período da Covid, e resultou, mas aqui é importante que se consuma também e que se produza material dentro da nossa casa e, portanto, se isto for na lógica de comprarmos material norte-americano, material de defesa e de segurança norte-americano, bom, não estamos realmente a estimular a indústria que tanto precisa também desse estímulo a nível europeu. No âmbito desta estratégia apresentaram-se medidas práticas, uma delas
talvez um conselho que não deixa de surpreender de os cidadãos dos Estados-membros terem um kit de sobrevivência de 72 horas. A questão dos kits de sobrevivência são absolutamente normais em qualquer Estado-membro, em qualquer país. Eu estou-me a lembrar, vou-me desviar aqui um pouco da conversa, mas estou-me a lembrar de uma situação concreta onde já se fala deste kits de sobrevivência. Recordo, por exemplo, que desde o 20 de fevereiro de 2010, que nós na região autónoma da Madeira, através de um projeto que inicialmente chamava-se Segurança em Casa, na Rua e na Escola, atualmente chama-se Educação para a Segurança, é um projeto que envolve a Secretaria da Educação, a Associação Escolar de Geografia, Serviço Regional de Proteção Civil e ainda mais alguns parceiros. E o que é que está neste projeto, que já está a ser desenvolvido desde 2010? No fundo, desenvolver uma cultura de segurança na população, começando naturalmente pelos mais jovens em idade escolar, lembrar a necessidade de tomar medidas de autoproteção perante os riscos, e com aqui um enfoque particular para os riscos naturais, que sabemos que com as alterações climáticas esses riscos potencialmente vão se agravar cada vez mais. E repare, no meio desta comunicação, desde 2010 que já se fala da questão do kit de sobrevivência, que é uma coisa que nós todos devíamos ter verdadeiramente em casa, por uma situação de uma intempérie, de uma tempestade, de um imprevisto qualquer, que é ter o mínimo necessário para que nós possamos sobreviver durante um prazo de 3 dias, caso ficamos isolados, incontactáveis com terceiros. E, portanto, isto não é rigorosamente nada de novo, são aquelas medidas como ter um rádio a pilhas em casa para poder acompanhar numa situação de corte de eletricidade, podermos acompanhar as notícias, recordar a importância de ter uma lanterna e não esquecer a lanterna de ter umas pilhas que ainda estejam no prazo e que funcionem, porque senão depois não vai servir de nada. Alguns mantimentos, a questão dos documentos fundamentais, medicamentos que as pessoas possam ter, algum dinheiro físico, porque utilizamos só o eletrónico e depois numa situação de falta de eletricidade e que estes equipamentos não funcionam. E o que é que a União Europeia está aqui, no fundo, verdadeiramente a chamar? É chamar a atenção que é preciso preparar a população e tem que haver uma estratégia que se procure, no fundo, harmonizar as orientações nos 27 Estados-membros. Porque há países em que esta situação da preparação, muito por via dos serviços de proteção civil, está realmente bastante avançada e há Estados-membros em que isto nem sequer é um tema que seja propriamente tratado. E, portanto, é importante que, como diz a Comissão, quando as sirenes tocarem, seja por que razão for, não é? Que haja uma espécie de manual e que as pessoas saibam exatamente como responder aos desafios, o que fazer. E, portanto, desse ponto de vista, acho que a medida faz todo o sentido. O plano de Bruxelas inclui, por exemplo, simulacros regulares nas escolas europeias. Já acontecem aqui, por exemplo, na Madeira, nas escolas? Lá está, aquilo que falava, por exemplo, um pouco por todo o país, mas falando aqui especificamente na situação da região, esses simulacros acontecem com regularidade e, portanto, é uma forma de, com alguma regularidade, porque eles também não precisam de ser feitos mensalmente, fazemos, sei lá, uma vez por ano, mas é suficiente para manter este espírito de alerta, para sabermos exatamente o que fazer numa situação de emergência. E, portanto, essa também era uma recomendação da Comissão, que se faça, por exemplo, esses simulacros nas escolas europeias, que se promove, inclusivamente fala-se aqui da promoção ou da criação de um Dia Europeu da Preparação, por exemplo. Fala-se também na necessidade de articular cada vez mais a área civil com a área militar, as autoridades civis com as autoridades militares, no fundo. E, portanto, isso é algo que é inevitável, não só decorrente da situação dos riscos naturais que tendem a agravar-se no futuro, mas também pela questão da geopolítica internacional, que a Comissão também alerta para isto, e aqui sejamos claros, quando a Comissão fala dos riscos da geopolítica, o que está no fundo a dizer é os riscos de uma guerra, de uma invasão, não só relembrando a situação que ainda temos muito próximo de nós com a questão da Ucrânia e da invasão da Rússia, mas de outros riscos que possam surgir. Riscos naturais, riscos provocados pela ação do homem. Exatamente. E os tais decorrentes da geopolítica que alertam para essa situação de
pode haver uma invasão a qualquer momento. E outras portanto, ameaças também, como a desinformação, que o Marco Teles já referiu, os ataques cibernéticos e outros. São muitas as ameaças, efetivamente, Marco. Marco Teles, com alguma surpresa, talvez, na Alemanha debate-se a reintrodução do serviço militar obrigatório. Não é um caso inédito, e lá está, vem na sequência deste tema que nós estamos aqui a falar, da necessidade ou dos receios que começa a haver em relação a uma eventual invasão, da necessidade de nós próprios também termos outra prontidão e outra capacidade de resposta, e nós sabemos que, fruto dos tais dividendos da paz que a Ursula von der Leyen falava, os serviços militares foram paulatinamente perdendo força e eficácia e foram perdendo recursos humanos, e hoje este tema da necessidade de eventualmente começar-se a introduzir o serviço militar obrigatório já foi colocado na Dinamarca, está a ser discutido agora na Alemanha. Agora, é polémico, dizia, digamos. É extremamente polémico, e eu diria que existe sempre duas respostas. Que há a resposta teórica que diz logo que sim, faz sentido, se temos falta de efetivos, faz sentido então ter a reintrodução, mas depois há outra componente, que é a componente prática, que é como é que vamos fazê-lo, se é que sequer temos condições de o fazer e de que forma, porque repare, não faria sentido algum, por exemplo, reintroduzirmos o serviço militar obrigatório em Portugal, por exemplo, se for para ele ser feito dos moldes em que era feito há 30 anos atrás. Quer dizer, as guerras e os ataques e as ameaças de hoje nada tem a ver com aquelas que tínhamos já há 30 anos atrás. E, portanto, a preparação que iria ser dada, a formação que teria que ser dada a quem participaria neste serviço militar obrigatório, teria que ser numa estrutura completamente distinta daquela que aconteceu no passado. Só assim faria sentido. Será um debate certamente para os próximos tempos. Sim, com certeza, na Alemanha nos diversos Estados-membros, seja na Alemanha e noutros, e aliás em Portugal também não é a primeira vez. Com alguma timidez se coloca o problema em cima da mesa, mas não tenho a menor dúvida que mais cedo ou mais tarde, também, obviamente, dependendo da evolução daquilo que se passa a nível internacional, é isso que realmente está em cima da mesa, mas há de ser um tema que pode voltar a ser discutido, claro que sim. Vamos mudar de tema e vamos falar de dados do Eurobarómetro sobre os desafios e prioridades da União Europeia. Qual é a opinião dos jovens? Portanto, isto é um estudo que é feito com alguma regularidade, como sabe, do Eurobarómetro, apenas para situar este estudo sobre os desafios e prioridades da União Europeia, mas na perspectiva da opinião dos jovens, decorreu o trabalho de campo em fevereiro deste ano, portanto é um produto de um trabalho muito recente, e aqui gostaria de chamar a atenção que os jovens entende-se os cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e os 30. Para não se pensar, estamos a falar de adolescentes, portanto ainda há aqui jovens adultos. Uma idade, jovens adultos, digamos assim. E portanto, pontos fortes da União Europeia que foi focado neste inquérito. Para já gostava de dizer que os resultados gerais ao nível da União Europeia aproximam-se muito daqueles que foram os resultados obtidos no nosso país. Por exemplo, uma das questões que se considera ser o essencial da União Europeia passa pela liberdade de circulação na União Europeia. Isso é apontado, extremamente apontado pela generalidade dos Estados-membros, e também há assim no nosso país, e também aponta-se como um ponto forte da União Europeia as boas relações e a solidariedade que comprovadamente existe entre os Estados-membros da União Europeia. Bom, que prioridades? Podíamos eventualmente aqui apontar uma ovelha negra no meio da família, mas isso todas as famílias são ovelha negra, portanto eu não vou, nem vamos dispersar com essa situação. Relativamente à questão das prioridades para a União Europeia, aqui, e fruto também daquilo que nós estávamos a falar, a segurança e a defesa aparece apontada como a primeira prioridade, ou pelo menos aquela que foi escolhida por um maior número de europeus e também no inquérito aplicado em Portugal, e segue-se o tema do ambiente e alterações climáticas, o que me deixa também, devo dizer, bastante satisfeito, porque confesso que
com esta questão do tema da segurança, parece de um momento para o outro a questão do clima, das alterações climáticas e da importância de continuarmos a trabalhar nessa matéria tem sido, parece, um pouco esquecida. Eu percebo que às vezes há outras prioridades, mas não podemos esquecer que continuamos a ter uma crise climática entre as mãos, não é? Portanto, e este é um tema que continua a ser importante. Que desafios são apontados para a União Europeia pelos jovens inquiridos? Pronto, aqui há realmente alguma divergência entre aquilo que foi a média a nível europeu e depois os resultados em Portugal, porque a nível europeu o aspecto mais focado é a situação dos conflitos, a instabilidade e a erosão dos valores democráticos no mundo. Isto é o aspecto mais focado a nível geral, mas, por exemplo, para os jovens portugueses, o aspecto mais focado em termos de desafio foi o custo de vida. Portanto, isto decorre da situação económica que nós estamos a viver, com algumas dificuldades, mas isso também, eu diria que é quase crónico no nosso país, e, portanto, o custo de vida continua a ser o aspecto mais focado, neste caso, pelos inquiridos portugueses. Também foram inquiridos estes jovens sobre os recursos da União Europeia para apoiá-los. O que é que dizem os jovens? E aqui, Marta, há realmente uma sintonia muito grande entre a média europeia e aquilo que foi obtido no nosso país. O que é apontado como aquilo que devia ser a prioridade no investimento dos recursos da União Europeia para apoiar os jovens. O tema central aqui é a habitação acessível e o baixar do custo de vida. Portanto, sabemos perfeitamente que o tema da habitação não é só em Portugal que é um assunto crítico, é também em muitos outros Estados-membros e, aliás, os resultados deste inquérito espelham precisamente essa preocupação. Marco Teles, estamos a finalizar a nossa conversa. Trump anuncia tarifas de 25% sobre todos os automóveis importados, com consequências muito brevemente, grandes. Só para dizer que pode ser um tiro no pé. Sim. A ideia é privilegiar a produção nacional norte-americana, não esquecendo que para a produção nacional norte-americana é preciso diversos componentes que hão de vir da Europa e, portanto, isto pode ter o efeito contrário. Era uma ameaça que já estava em cima da mesa há muito tempo e, infelizmente, eu devo dizer que, Marta, que eu creio que não será a única que será concretizada por esta administração desastrosa de Trump, mas temos que estar atentos. Agora resta saber como é que a União Europeia há também responder a esta guerra comercial. Eu não gosto de utilizar a expressão, mas efetivamente parece que caminhamos por uma situação desse género. Marco Teles, e por aqui ficamos. Muito obrigada e até à próxima conversa. Obrigado, Marta. Obrigado e um bom fim de semana. Obrigada. Bom fim de semana.